Sétima sessão ordinária do dia 11 de maio de 2020. Convido a senhora primeira secretária para proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Andréia Cristina Pepinelli, presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Pelvezan. Presente. Newton Siginori Massuda. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontram-se presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido a senhora primeira secretária para dar conhecimento à casa o expediente recebido do senhor prefeito municipal. Ofício número 058/2020. Assunto: encaminha projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e aprovação desta Casa de Leis o projeto de lei número 014/2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018/2021, LDO para 2020, e a abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência. Ao ensejo, reiteramos a Vossa Excelência e nobres edis os protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Renato Inácio Gonçalves, prefeito. Fica considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 014/2020, a fim de que o plenário dessa Casa de Leis tome ciência do mesmo. Terminada a leitura do expediente recebido do Poder Executivo Municipal, convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Ofício número 002/2020. Assunto: encaminha projeto de lei número 007/2020. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa egrécia Casa de Leis o projeto de lei número 007/2020. Câmara Municipal, na qual autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a criação do cemitério de animais domésticos de pequeno e médio porte, cães e gatos. De se esclarecer que a criação do citado cemitério de animais domésticos de pequeno e médio porte, cães e gatos, decorre da necessidade de se ter um lugar apropriado para enterrar os animais domésticos, já que o seu descarte em locais inapropriados pode trazer prejuízos de ordem sanitária, bem como causas zoonoses. Além do mais, no atual estágio do desenvolvimento humano, muitas pessoas têm seus animais de estimação como membros da própria família, o que requer um local apropriado para promover o enterro. Solicitamos atenção dos nobres edis no que tange à apreciação do presente projeto de lei. Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Galha, em 18 de março de 2020, Francisco Yoshida Júnior, vereador. Fica considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 007/2020 da Câmara Municipal, a fim de que o plenário desta Casa de Leis tome ciência do mesmo, bem como fica aberta a vista da proposição às comissões permanentes para que essas emitam seus pareceres no prazo legal. Convido a senhora primeira secretária para dê continuidade na leitura do expediente dos senhores vereadores. Moção número 003/2020. Considerando o papel fundamental e essencial desenvolvido pelos profissionais da saúde da Prefeitura Municipal da cidade de Galha, São Paulo, na qual, com determinação e afinco, assumiram a linha de frente do combate à doença infecciosa Covid-19,
causada pelo agente patogênico coronavírus. Considerando a determinação desses profissionais que, dentre outros, desenvolvem suas atividades voltadas para o zelo da saúde da população galiense com competência, dignidade e, sobretudo, sem medir esforços. Considerando que a atuação dos profissionais da saúde se mostra altruísta, pois coloca a saúde do próximo como prioridade em detrimento de sua própria saúde e bem-estar. Requer a mesa diretora, e depois de consultar o plenário desta Casa de Leis, com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 11º, artigo 224, parágrafo 1º, inciso 5º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, seja conferida moção de congratulações e aplausos aos profissionais da saúde da Prefeitura Municipal da cidade de Galhas, São Paulo, consignando que a Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, tem o orgulho de compartilhar dos seus esforços em prol do bem-estar e saúde da população galiense em meio à pandemia provocada pelo agente patogênico coronavírus. Requer, igualmente, seja encaminhada a cópia certificada dessa moção ao excelentíssimo senhor secretário da Saúde do município de Galhas, São Paulo, para que este possa dar ampla divulgação e conhecimento da presente aos senhores profissionais da saúde da Prefeitura Municipal da cidade de Galhas, São Paulo. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 8 de maio de 2020. Zacarias de Souza Pinto, vereador. Em turno único de discussão e votação, a moção de aplausos número 003/2020, de autoria do vereador Zacarias de Souza Pinto. Em discussão. Boa noite a todos. Na moção, estou de acordo também aí com o presidente, interessante, mas está colocando só municipal, os funcionários, hospital é fora. Também tem uma outra pessoal do hospital, alguma coisa assim? Os profissionais da saúde, né? O hospital seria interessante também, né? Estender aí pro pessoal do hospital também, na área da saúde também, né? Encerradas as discussões, em votação a moção de aplausos número 003/2020. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação. Aplausos número 003/2020, de autoria do vereador Zacarias de Souza Pinto. Encaminham-se cópias da moção número 003/2020, devidamente registrada e certificada a quem couber nos termos regimentais. Moção número 004/2020. Considerando o papel fundamental e nobre desenvolvido pelas professoras do município de Galhas, São Paulo, sobretudo as educadoras que fazem parte do grupo de risco suscetível às complicações causadas pelo novo coronavírus, sendo elas: Eliana Aparecida Rodrigues Carriel, professora de Educação Infantil; Lúcia Aparecida Zaneboni, professora de creche; Priscila Maria Rodrigues Felipe Sardi, professora de creche. Considerando a determinação dessas profissionais que passaram a desenvolver suas atividades educacionais com seus alunos em meio à pandemia, ainda que de forma remota de suas casas, home office, não por vontade própria, mas sim devido às circunstâncias atuais. Considerando que, apesar de tudo, essas profissionais empunharam a bandeira no sentido de que a educação não pode parar. Requer a mesa diretora, e depois de consultado o plenário desta Casa de Leis, com suporte no artigo 183,
parágrafo 1º, inciso 11º, artigo 224, parágrafo 1º, inciso 5º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, São Paulo, seja conferida moção de congratulações e aplausos às profissionais da educação do município de Galha, São Paulo, sobretudo às senhoras Eliana Aparecida Rodrigues Carriel, professora de educação infantil, Lúcia Aparecida Zaniboni, professora de creche, e Priscila Maria Rodrigues Felipe Sardi, professora de creche, consignando que a Câmara Municipal de Galha, São Paulo, tem o orgulho de compartilhar dos seus esforços em prol da educação das crianças de nosso município de Galha, São Paulo, ainda que façam parte do grupo de risco suscetível às complicações causadas pelo novo coronavírus. Requer, igualmente, que seja encaminhada a cópia certificada dessa moção ao excelentíssimo senhor secretário da Educação do município de Galha, São Paulo, para que este possa dar ampla divulgação e conhecimento da presente aos senhores profissionais da educação da Prefeitura Municipal da cidade de Galha, São Paulo. Câmara Municipal de Galha, São Paulo, em 8 de maio de 2020. Zacarias de Souza Pinto, vereador. Em turno único de discussão e votação, a moção de aplausos número 004/2020, de autoria do vereador Zacarias de Souza Pinto. Em discussão. Encerradas as discussões, em votação a moção de aplausos número 004/2020. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovada em turno único de discussão e votação a moção de aplausos número 004/2020, de autoria do vereador Zacarias de Souza Pinto. Encaminha-se as cópias da moção número 003/2020, devidamente registrada e certificada a quem couber nos termos regimentais. Convido a senhora primeira secretária para que se dê continuidade na leitura do expediente dos senhores vereadores. Requerimento parlamentar número 006/2020. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º, do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, requeremos à mesa diretora e, depois de consultado o plenário desta Casa de Leis, seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, para que no prazo legal se digne responder as seguintes informações. Primeira, como se encontra o procedimento de aquisição de alimentos referente à merenda dos alunos da rede de ensino? Há processo de licitação em curso, suspenso, ou será iniciado novo certame? 2. Qual a destinação dos alimentos integrantes da merenda dos alunos da rede de ensino após a suspensão das aulas por conta da pandemia do novo coronavírus? Qual volume e ou quantidade não foram utilizadas após a decretação da pandemia? Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, em 8 de maio de 2020, Maria José da Conceição Faustino Pelvezan, vereadora. Em turno único de discussão e votação, o requerimento parlamentar número 006/2020, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Pelvezan. Em discussão. Encerradas as discussões, em votação, o requerimento parlamentar número 006/2020, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Pelvezan. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 006/2020, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Pelvezan. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha, para que este possa respondê-lo no prazo legal. Requerimento parlamentar número 007/2020.
Excelentíssimo Senhor Presidente, nos termos do artigo 218, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, requeremos à mesa diretora, e depois de consultado o plenário desta Casa de Leis, que seja o presente encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal da cidade de Galha, São Paulo, para que no prazo legal se digne responder as seguintes informações. Primeira, como se encontra o andamento da construção do Centro de Capacitação de Professores a cargo do Poder Público Municipal de Galha, São Paulo? Segundo, por qual motivo a obra em referência encontra-se parada? Terceiro, qual o valor total orçado para a construção do citado Centro de Capacitação de Professores e qual o valor pago pelo Poder Público até essa data? Quarto, a fonte de custeio para execução da construção do aludido Centro de Capacitação de Professores é proveniente de recursos próprios do município de Galha, São Paulo, ou numerários oriundos do governo federal ou estadual? Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, em 8 de maio de 2020. Maria José da Conceição Faustino Piovesan, vereadora. Entra em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 007/2020, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Em discussão. Encerradas as discussões, em votação, o requerimento parlamentar número 007/2020, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação o requerimento parlamentar número 007/2020, de autoria da vereadora Maria José da Conceição Faustino Piovesan. Encaminha-se o requerimento aprovado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Galha para que esse possa respondê-lo no prazo legal. Convido a senhora primeira secretária para que se dê continuidade à leitura do expediente dos senhores vereadores. Indicação parlamentar número 007/2020. Com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Galha, São Paulo, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, deverá ser lida em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que este tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que seja disponibilizado treinamento em primeiros socorros aos servidores vinculados à educação municipal, principalmente aqueles que têm contato diário com as crianças, para que em uma eventual emergência possam ser mitigados eventuais danos aos alunos que, porventura, necessitarem. Indico ainda que, caso venha a ser disponibilizado citado treinamento, seja realizado de forma permanente. Câmara Municipal de Galha, São Paulo, 12 de março de 2020, Francisco Yoshida Júnior, vereador. Como as indicações parlamentares... Tem mais uma. Indicação parlamentar número 008/2020. Com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Galha, São Paulo, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galha, São Paulo, deverá ser lida em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que este tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa.
A presente indicação se justifica a fim de que seja promovida a capinação no entorno da rua José Bassan Filho, próximo ao Lago Municipal, uma vez que tal logradouro necessita deste serviço. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 5 de maio de 2020, Francisco Yoshida Júnior, vereador. Indicação parlamentar número 009/2020. Com suporte no artigo 183, parágrafo 1º, inciso 10º, 222, ambos do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galhas, São Paulo, venho apresentar a presente indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Galhas, São Paulo, cuja justificativa segue abaixo, onde nos termos do artigo 223 do Regimento Interno da Câmara Municipal da cidade de Galhas, São Paulo, deverá ser lida em plenário e encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal para que este tome as providências que julgar cabíveis. Justificativa. A presente indicação se justifica a fim de que o poder público indique um local para serem depositados os animais domésticos mortos, já que tal medida é um ato de saúde pública, bem como que se faça uma campanha de conscientização no sentido de esclarecer à população os malefícios do descarte irregular de animais mortos. Câmara Municipal de Galhas, São Paulo, em 5 de maio de 2020, Francisco Yoshida Júnior, vereador. Como as indicações parlamentares não necessitam ser aprovadas pelo plenário desta Casa Municipal, determino seja mesma encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que atenda o que for cabível. Terminado o expediente recebido dos senhores vereadores, convido a senhora primeira secretária a proceder à leitura do expediente recebido de diversos. Não há, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, suspendo os trabalhos para o intervalo regimental por 5 minutos, ficando na oportunidade convocada uma sessão extraordinária a ser iniciada ao final da presente sessão ordinária para discussão e votação do projeto de lei número 014/2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018 a 2021 LDO para 2020 e a abertura de crédito adicional especial suplementar ao orçamento de 2020.
Reabertura dos trabalhos. Convido a senhora primeira secretária a fazer a chamada para a ordem do dia. Aguinaldo Aparecido Valério. Andréia Cristina Pepinelli, presente. Francisco Yoshida Júnior. Presente. Maria José Faustino Pelvezan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente. Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Encontre-se presentes os 9 vereadores. Senhor presidente. Havendo número legal, declaro reaberta a presente sessão. A segunda sessão. Em seguida, passaremos à apreciação as matérias reservadas para a ordem do dia. Apreciar as matérias reservadas para a ordem do dia. Entre turno único de discussão e votação, o projeto de lei número 004/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura da Lei Municipal número 2363 de 2016, com a finalidade de denominar o Centro de Conveniência do Idoso, CCI. Em discussão, o projeto de lei número 004/2020. Encerradas as discussões, em votação o projeto de lei número 004/2020. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei número 004/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2363 de 2016, com a finalidade de denominar o Centro de Convivência do Idoso, CCI, providencie-se a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fins de sanção. Entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 005/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que denomina o Centro de Fisioterapia do município de Galha, localizado na rua João Otonicar, número 1048, Centro. Em discussão, o projeto de lei número 005/2020. Encerradas as discussões e votação, o projeto de lei número 005/2020. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei número 005/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que denomina o Centro de Fisioterapia do município de Galha, São Paulo, localizado na rua João Otonicar, número 1048, Centro. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para fim de sanção. E, finalmente, entra em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 006/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que denomina o consultório odontológico instalado na EMEI Coronel Galdino Ribeiro, no município de Galha, São Paulo. Em discussão o projeto de lei número 006/2020. Encerradas as discussões e votação, o projeto de lei número 006/2020. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos válido o projeto de lei número 006/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que denomina o consultório odontológico instalado na MEF
Coronel Galdino Ribeiro, no município de Galha, São Paulo, providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo prefeito municipal para fins de sanção. Terminado o expediente reservado à pauta da ordem do dia, passaremos à fase da sessão reservada às explicações pessoais dos senhores vereadores que compõem essa Casa de Leis. Terá 10 minutos cada um dos vereadores. Tem a palavra o vereador, a vereadora Maria José Conceição Faustino Pelvezan. Boa noite a todos. Eu gostaria, assim, de pedir uma coisa, né? Quando a gente entrega esses requerimentos, que a gente pede, assim, com mais clareza, né? Que as respostas sejam dadas com bastante clareza e completas, né? Porque a gente recebe cada resposta, que nem eu pedi dos venenos que foram passados nas ruas, eles me falaram para eu falar a data que foi passado o último veneno. Eu não preciso falar qual foi a última data. Eles têm. O fiscal, tudo eles têm as datas, né? Então, eu acho assim, que quando eles responderem os requerimentos, que sejam com clareza e respostas completas, que nem essas duas hoje que eu entrei. Porque aquele prédio de capacitação dos professores, aquela obra gigante, está parada desde o ano passado. Então, que explique bem explicadinho tudo o que está acontecendo até agora, o que foi gasto, tudo. Então, a gente pede. E da merenda também eu estou perguntando, porque muitos municípios, e acho que não sei se tem algum decreto que era para dar algum alimento da merenda para os alunos, né? Por exemplo, as cidades que estão dando. Agora, eu achei muito estranho naquele dia que nós tivemos uma reunião, onde na cozinha piloto só tinha sobrado 11 quilos de fubá e 7 de feijão. Quem estava presente escutou, né? Então, achei estranho só ter esses dois tipos de alimento na cozinha piloto, que depois foram juntados com aqueles alimentos que o povo doou e foram doados às pessoas carentes, né? Então, eu acho assim que também tinha que se pensar nesses alunos, na merenda, né? Chegar em cada aluno carente, porque eles eram acostumados a comer ali. Quantos que às vezes precisa dessa alimentação? Então, que seja respondido isso aqui com clareza e completa, esses dois requerimentos que eu entrei hoje. Muito obrigada. Francisco Yoshida Júnior. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Newton Siginori Massuda. Boa noite a todos. Boa noite. Ser bem breve. Só gostaria aí de cumprimentar a todos. Aí cumprimentar ontem foi o Dia das Mães, né? A vereadora Maria José, a vereadora Andréia, a Débora. Em nome delas, cumprimento a todas as mães, né? E de todas as pessoas aí. Então, um abraço a todos. Nós estamos num momento bem difícil, né? Às vezes eu já não tenho mais a minha mãe, mas tem minha sogra. Às vezes não pôde nem ir até a casa delas. Então, que a gente possa aí fazer aí o isolamento necessário e que já vai estar tudo normalizado, né? Então, cumprimentando aí em nome das mulheres, das mães aqui do nosso recinto, todas as mães do nosso município.
E é isso. Obrigado. E só isso por hoje. Dadinho. Ricardo César Vicente. Reinaldo Pinheiro de Carvalho. Bom, primeiro boa noite a todos e todas. Boa Eu também noite. queria aí parabenizar todas as mães, né, onde foi uma data importante, apenas que muitos não pôde estar junto, né, devido a esse Covid-19, mas faz parte, é um sacrifício que a gente tem que fazer. Eu queria convidar também os senhores vereadores, vai ter uma licitação para merenda escolar na quinta-feira. Se está convidado, todos os vereadores quiserem participar, só ligar para a Leila e tá vendo com ela qual vai ser o horário da licitação. E na última reunião que teve, eu não tive presente, mas acho que os senhores vereadores estiveram, que foi aqui no pátio. Eu tenho que foi uma sugestão do Nito, que os valores fossem gastos no município, até daquele 9 mil e alguma coisa de alimento, né? E foram chamados aí o Roberto Casani e alguns mercados para estar participando. E dar os parabéns aí ao Mercado Rio Branco, que ganhou essa licitação, que é do nosso município. E tem mais 2 licitações que o Mercado Rio Branco ganhou. Então, queria dar os parabéns ao mercado, que está se tornando competitivo com outros mercados, porque foi uma licitação que foi publicada no jornal. Então estava aberto para quem quisesse participar. Só para vocês terem uma ideia, começou no valor de R$ 93,00 a cesta e foi fechado acho que R$ 46. Então a licitação é muito importante e que eles compareçam e tem essa que, porque você coloca o valor, mas depois chega aqui na hora tem briga, né? E aí vai baixando, e o menor preço que ganha. Então, mais uma vez, eu queria dar os parabéns ao Mercado Rio Branco, que ganhou essas 3 licitações. Quando se tem licitação, tem transparência, né? E se alguém quiser dar uma olhada nas licitações, só dá uma olhada na feitura na parte de baixo. E na quinta-feira vai ter uma licitação também, e os vereadores estão convidados aí. Eu só não sei o horário, tem que ligar para a Leila e confirmar o horário. Quem quiser participar da licitação está aberta. Do mais, eu queria pedir para a população que tenha um pouco mais de paciência. Todo mundo sabe que esse vírus ele está causando muito transtorno nas famílias, né? Às vezes muitos não acreditam, né? Só vai acreditar a hora que acontecer com alguém da família ou com alguém mais próximo. Mas que as pessoas tentam permanecer em casa, só saia para o necessário. Sei que é difícil, todos precisam trabalhar, né, que também precisam se alimentar, mas que façam um esforço porque a vida é necessária. Do mais, uma boa noite a todos. Andréia? Sou vereador, o líder do prefeito. O senhor sabe quantos itens estavam em cada cesta? Não sei te informar quantos itens tem na cesta. Mas se a senhora quiser, na parte de baixo tem aí, né, todas as licitações, os valores e a quantidade de itens e quais os itens. E nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária e já logo em seguida daremos início aos trabalhos da 10ª sessão extraordinária do dia 11 de maio de 2020. Convido a senhora primeira secretária a proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Andréia Cristina Pepinelli, presente. Francisco Yoshida Júnior. Maria José Faustino Pelvezan. Presente. Newton Siginori Massuda. Presente. Ricardo César Vicente. Presente. Ricardo Gonçalves Gutierrez. Presente.
Rinaldo Pinheiro de Carvalho. Presente. Zacarias de Souza Pinto. Presente. Estão presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, dou por aberto os trabalhos da 4ª sessão extraordinária. E como não existe... da 10ª sessão extraordinária. E como não existe expediente, considero válida a presença dos vereadores que responderam à primeira chamada. Passaremos para a ordem do dia. Entre em turno único de discussão e votação o projeto de lei número 014 de 2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018 a 2021, LDO para 2020, e a abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Em discussão, o projeto de lei número 014 de 2020. Encerrada as discussões, em votação o projeto de lei número 014 de 2020. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Está aprovado em turno único de discussão e votação e por unanimidade de votos presente o projeto de lei número 014 de 2020, que dispõe sobre a alteração de metas e valores diretrizes ao PPA 2018 a 2021, LDO para 2020, e a abertura de crédito adicional especial e suplementar ao orçamento de 2020. Providencia a Secretaria a expedição do respectivo autógrafo das disposições aprovadas ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para fins de sanção. Nada mais havendo a tratar. Dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores e ao público presente, que não há por motivo da pandemia.